Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Lorena e após ler Êxodo, alguns capítulos, eu percebi o quanto que Deus quer tratar a nossa servidão. Mas para isso existe um método. E quando a gente vai ali para Êxodo 16, 17, 18, a gente vai entendendo que aquele povo foi um povo que ficou 400 anos em servidão no Egito e que após Deus libertá-los e colocá-los no caminho de deserto, a gente vai entender o porquê que Deus fez isso, né? A intenção de Deus não é somente nos dar algo, mas nos ensinar a como receber isto. Então essas pessoas não podiam simplesmente entrar em Canaã sem terem mudado toda a sua mentalidade, tudo aquilo que elas absorveram no Egito. E a gente vai percebendo isso, né? Quando eu era muito mais nova e ainda não tinha tido essa experiência de ler a Bíblia, de compreender, né? De ter esse discernimento. Em aulas de história, de geografia da escola mesmo. Às vezes alguns professores faziam esse questionamento, né? Nossa, se uma pessoa fizesse uma caminhada assim sem parar, não daria 40 anos, né? Se não me engano, eles chegariam em pouco menos de 2 anos, algo assim. E é muito perceptível que Deus não quer que eles simplesmente cheguem de qualquer jeito, né? Tem toda uma preparação. E naquela época eu também não entendia o porquê de todo esse tempo. Mas quando a gente vai lendo Êxodo, a gente percebe o porquê que isso aconteceu. Então, lá no capítulo 16 mesmo, a gente vai vendo que ali começou as necessidades do povo, né? Então eles tinham saído do Egito, eles estavam caminhando, estavam fazendo acampamentos, né? Porque Deus é quem determinava quando eles deveriam parar e quando eles deveriam continuar caminhando. E ali a gente vai perceber que as necessidades começam a surgir. Que necessidade? Necessidade básica de comer, de beber, de se fixar, de ter regras, de ter ordem. Então, a partir do momento que você junta todo um povo, começa a haver necessidades para se conviver. E a primeira coisa que começou a surgir foi as necessidades básicas, né? E é muito natural, qualquer pessoa, qualquer ser humano vai ter sede, vai ter fome. Só que Deus simplesmente não dá isso. E aí a gente se pergunta, nossa, por que que Deus esperava as pessoas pedirem, né? Então a gente vai ver o povo reclamando, era um povo difícil de ali, né, em mentalidade de servidão, o tempo todo chegando para Moisés e colocando Moisés na parede, tipo, pra que você me tirou de lá, né? Se é pra me deixar com sede, você me tirou antes eu tivesse ficado no Egito, porque aí eu não ia morrer. Agora eu tô aqui com sede, tô com fome. Então eles esqueciam muito rápido de quem era Deus e das maravilhas de Deus e começavam rapidamente a cobrar Moisés, né? A gente se pergunta, tá, realmente as reclamações deles têm fundamento, né? Eles estão com sede, eles estão com fome. Aí quando Deus dava comida, eles não queriam comer apenas aquilo, eles queriam comer outras coisas. Então são coisas, se a gente parar pra pensar assim, olha, não são contestações assim absurdas, né? É algo realmente válido. E por que Deus esperava eles pedirem? Porque Deus poderia deixar lá o banquete todo prontinho, né? Eles chegarem, é isso. O Deus que abriu o mar vermelho, que fez tantas maravilhas, não poderia simplesmente pegar a comida e já deixar ali bonitinho para eles só sentarem e desfrutar? Mas Deus estava exercitando neles um processo pedagógico. Deus queria que eles pedissem. Porque quando a gente pede algo a Deus, a gente se coloca em posição de submissão e de humildade para aceitar a vontade dele. Então, isso é exatamente o que acontece com a gente hoje. Deus não nos dá tudo o que a gente quer. Não é assim que funciona. Primeiro, ele nos prepara para receber aquilo que é da vontade dele. E nem sempre a nossa vontade é a vontade dele. Então, é o mesmo processo pedagógico. Então, Deus queria que eles pedissem. Deus queria que eles tivessem a humildade de reconhecer, falar, ó, Senhor, manda água, manda o alimento, manda o provimento. Deus queria desenvolver neles essa dependência e ir removendo aquela servidão do Egito. Só que aconteceu um problema, né? Porque eles não conseguiram compreender isso. Então eles iam para Deus e para Moisés com uma postura muito assim, de exigência mesmo. E aí, não é que as contestações deles, as vontades, as necessidades não fossem importantes. Eram, mas a forma como eles falavam era extremamente desrespeitosa. Então, isso serve pra gente também, né? Ter cuidado da forma como a gente chega a Deus pra pedir as coisas e como a gente se comporta com relação a isso. Porque Deus está
nos observando e vendo se a gente tem ou não essa submissão, né? Porque quando a gente tem tudo que necessita, é fácil, né? A gente não precisa exercitar muito isso. Mas e quando a gente pede uma coisa, quando a gente quer uma coisa e Deus não tá dando? A gente vai colocá-lo na parede? A gente vai forçá-lo a isso, como o povo do Egito fez? Então, isso, eu preciso disso. Por que me tirou de lá? Então era pra ter me deixado lá. Moisés, não sei o quê. Chegou um momento que o povo começou a duvidar de Moisés. Vocês acreditam nisso? Meu Deus, mas Deus colocou todas as pragas do Egito, libertou aquele povo, se mostrou presente em todo o processo, abriu o Mar Vermelho, fez tudo isso, mas eles ainda assim começaram a desconfiar de Moisés. E a gente vai lendo esses capítulos, né? Principalmente ali 16, 17 e 18, que é quando Deus vai entregar os 10 mandamentos, em que eles começaram a ter uma leve desconfiança de Moisés. Sim, será que Moisés é realmente tudo isso mesmo? Será que ele não está inventando? Será que é Deus que está falando com ele mesmo? Por quê? Eles estavam frustrados em suas necessidades e começou a duvidar. E assim, gente, isso é exatamente o que a gente faz hoje, né? Não vamos ser hipócritas. É exatamente o que a gente faz hoje. Será que é isso mesmo? Será que Deus realmente falou aquilo? Será que Deus me prometeu aquilo mesmo? É exatamente isso. A dúvida começa a entrar. E aí, quando Moisés sobe ao monte, começou esses burburinhos e Deus, percebendo isso, quando Moisés desceu do monte, Deus pegou e falou, né? Ele se revelou. Primeiro ele orientou Moisés a orientar o povo, falou, ó, manda esse povo se lavar, jejuar, se santificar, que eu vou aparecer para eles. Porque eles começaram a duvidar de tipo, por que Deus só aparece para Moisés, não aparece pra gente? E aí começou esse burburinho, essa falácia. E aí Deus, antes disso se disseminar e começar até mesmo a ameaçar a autoridade de Moisés, ele mesmo se revelou, com trovões, com raios, com tudo, e as pessoas temeram e falaram para Moisés, ó, pelo amor de Deus, pede para Deus mais falar com a gente não, pra gente não morrer, deixa ele falando só com você. Então Deus precisou fazer isso para mostrar, ó, só eu mesmo tô falando, tá? Moisés é meu servo, ele tá aqui, é meu serviço. Então, até isso Deus se preocupou. Que imagine se todo aquele povo perdesse a fé e o respeito por Moisés. Pense aí, como é que se controla tanta gente sem respeito, sem autoridade? Não tem como. Então, antes disso se começar a se embolar, Deus já ia cortando pela raiz. Ele ia ali, insistindo nesse povo, deu os 10 mandamentos, deu as leis dos servos, né? A lei, tudo que eles deveriam fazer para se manter quanto povo. Por quê? O objetivo de Deus não era apenas preservá-los ali, mas sim preservar todo um povo judeu. Deus vai insistindo na vida do povo porque ele pensava lá na frente, falou, esse povo vai ser uma nação, essa nação vai dar origem a Davi, que da família de Davi vai dar origem a Jesus Cristo. Então, Deus já estava pensando em Jesus Cristo em tudo isso. Eles não sabiam, mas toda aquela organização ia culminar futuramente na vinda do Cristo para a Terra, para nos salvar do pecado. Então, às vezes a gente não entende os desígnios de Deus, né? Já acha, nossa, porquê de tudo isso? Porquê de toda essa complicação? Porque Deus está enxergando lá na frente. E a gente está aqui, ó, limitado, sem conseguir compreender. Assim como no Egito, Deus continua querendo tratar as nossas feridas. Ele não quer apenas nos tirar de um ponto para levar a outro, mas Ele quer tratar pessoalmente as nossas dores, da servidão, das frustrações, da nossa escravidão do passado, e Cristo nos dá a verdadeira liberdade. Antes éramos escravos, então Ele quer tratar tudo isso conosco, mas nós precisamos deixar, porque se nós resistirmos, vai ser igual ao povo. Chegou um momento que Deus queria consumir, porque estava impossível lidar com aquele povo. E se não tivesse ali Moisés para interceder, para pedir, e por isso também que é importante o acompanhamento da liderança, do seu pastor, de alguém que você confia, de alguém que possa te conduzir nesse caminho espiritual, porque são nesses momentos de dificuldade onde essa pessoa vai estar intercedendo por você. Então, tudo aquilo que aconteceu no Egito é para nos ensinar a forma como Deus quer também nos tratar. Então, essas foram as reflexões que eu tive após ler Êxodo. Eu venho lendo o Velho Testamento e venho edificando muito a minha alma.
Durante muito tempo da minha vida, eu foquei muito no Novo Testamento. Isso me foi muito importante para conhecer Jesus, para ser convencida pelo Espírito Santo. Mas o Velho Testamento vem edificando muito a minha alma e me fazendo perceber a pedagogia, o método de Deus que existe. Deus é muito organizado, ele é muito metódico. Então, ele não trabalha com bagunça, ele não trabalha com confusão, ele não trabalha com improviso. Ele trabalha com coisas ordenadas, métodos, limpeza, tudo isso tem a ver com Deus e ele vem edificado. E espero que essa palavra tenha edificado a você também. E te aguardo aqui no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.